A depressão é uma das doenças psiquiátricas mais frequentes em todo o mundo. Aparece principalmente no início da vida adulta e afeta a vida pessoal e profissional. Nem sempre é fácil detectá-la. Os sintomas são muitas vezes dissimulados. A solidão ou a tristeza são apenas alguns dos sinais. São muitos os casos de doentes com manifestações físicas, como a dor, o cansaço ou o stress. 1 em cada 4 mulheres e 1 em cada 10 homens podem vir a ter uma depressão ao longo da vida. Das pessoas que sofrem ou já sofreram da doença, 1/3 provavelmente vai ter uma recaída. Os especialistas garantem que são cada vez mais frequentes os casos da doença. Com a depressão vem muitas vezes o suicídio, que afeta mais os homens. Dados da Organização Mundial de Saúde revelam que cerca de 221 milhões de pessoas em todo o mundo podem estar atualmente a sofrer de alguma forma de depressão. 1 em cada 5 doentes de clínica geral apresenta sintomas depressivos considerados significativos. A detecção não garante por si só o sucesso. No primeiro mês de tratamento, o risco de suicídio é maior. Em Portugal, a classe médica está sensibilizada para o problema e tem formação suficiente para detectar a doença. Mas a depressão não afeta apenas a saúde, também mexe com a economia. Nos últimos 5 anos, o consumo de psicofármacos aumentou quase 40%. A depressão é um problema grave de saúde pública. Naturalmente, será um problema que também trará as suas consequências económicas, mas, perdões, damos muito mais importância àquilo que faz às pessoas que disto sofrem. E connosco, exatamente, temos o José Ferreira, que está a ser tratado a uma depressão há 2 anos. Muito bom dia, José. Bom dia. E também a doutora Ana Sofia Nava, psiquiatra, que nos vai, no fundo, ajudar aqui a perceber um bocado o que é isto da depressão. Há sempre muitas questões, apesar de... Claro, Sempre. E se calhar começávamos por aí, José, por perguntar, o José esteve aqui a ouvir a peça connosco, esta reportagem... Como é que sentiu que começou a sua depressão? Já passou a depressão? Como é que está nesta altura? A minha depressão começou com crises de ansiedade. Comecei a criar fobias ao trabalho. Estava num trabalho muito complicado. Tive uma mudança radical. Eu trabalhava como escriturário numa empresa de telecomunicações. Essa empresa passou por dificuldades financeiras, entretanto foi absorvida por uma outra empresa e eu tive que sair, fui um dos que saíram. Portanto, começa com uma alteração daquilo que era a sua vida profissional. Mas há uma sucessão de acontecimentos, de certa forma trágicos também, sim, não é, sim. José? Pronto, eu saí dessa empresa porque foi absorvida por outra. Entretanto, nessa altura tinha uma vida estável, que eu posso considerar estável, isto Feliz. Feliz. Tinha tempo para a minha Apesar família. de ter as suas dificuldades. Nós sabemos que o José tem um filho com um problema de saúde, o que naturalmente lhe provoca também um acumular de stress, de tensão. Sim, eu e a minha esposa, eu gostaria de falar na minha esposa porque a minha principal companheira, a minha principal médica é a minha esposa. Ela tem-me dado toda a força para suportar com tudo, desde instabilidade profissional, situações familiares, com o filho que nós temos, o nosso filho mais velho, nós temos 2, asfixiou na altura do parto, foi negligência médica, nós sabemos disso. Na altura éramos um casal novo, podíamos ter ido para os tribunais, só que é assim, íamos gastar montes e montes de dinheiro que se calhar não ia levar a lado nenhum. E a vossa prioridade foi, se calhar, tomar conta do vosso filho? Tomar conta do nosso filho, fomos a consultas à Espanha, corremos tudo para lhe tentar dar uma melhor qualidade de vida. José, acredito que nós só falamos deste aspecto, que é da sua família e da sua privacidade, para ser exemplo para quem está lá em casa, porque sabemos que no seu caso o José até consegue identificar uma série de situações, a doença do seu filho, mudança de emprego, também uma perda que teve de um familiar muito próximo, de um irmão num acidente de viação, consegue identificar todo esse contexto como agravantes da depressão. Exatamente. Não é? Mas há pessoas que não conseguem identificar o porquê de terem entrado em depressão. Não é? No seu caso, o José consegue. Isto é assim, eu gostaria de agradecer à SIC o facto de me ter convidado para estar cá presente. O prazer é nosso. Foi através de um fórum no qual eu me inscrevi, tomei a iniciativa de me inscrever, porque eu achei que era nesta altura era importante, mais do que tudo, mais do que qualquer médico, mais do que qualquer medicamento, era importante de eu expor o meu caso. Claro, falar nisto. E porquê nesta altura, Zé? Porquê é que diz nesta altura? Porque o país também está deprimido. Exatamente. E principalmente porque eu estive num trabalho onde leva a que as pessoas entrem em depressão. Eu tive uma mudança drástica. Eu passei de um escriturário com um nível de vida estável
e entrei numa agência funerária. Isto porquê? O trabalho também não ajudou, não é, José? Sim, mas parece sombrio, não é? Mas isto porquê? Porque a situação a nível de trabalho no nosso país está um caos. E o José diz isto porquê? Porque o José passou com muitas famílias portuguesas e por isso é que nós trouxemos o tema neste contexto. O José, por exemplo, tinha um dos seus filhos num colégio privado, teve de abdicar desse colégio e pôr este filho no ensino público, não que tenha algum mal, mas foi uma opção, continua desempregado. E é evidente que tudo isto agrava os sintomas depressivos. Sim, sim. Cada vez leva-nos a ficarmos mais em baixo e nós temos que procurar algo a que nos possamos agarrar. Isto, no meu caso, é a minha esposa e os meus filhos. Eu vivo para eles, sempre vivi para eles. Nós sabemos que o amor salva. Sim, sabemos salva. mesmo e acreditamos nisso aqui. Quais foram os primeiros sintomas que o José sentiu? O que é que se sente quando Isto é assim, no meu caso, as depressões não são todas iguais. Claro. No meu caso, começou por crises de ansiedade, que me levaram a criar fobias sobre o trabalho. Assim que eu me aproximava do trabalho, parecia que estava a ter um ataque cardíaco. É o chamado, e agora é a altura de introduzir a doutora Ana Sofia Nava, que é psiquiatra nesta conversa. Doutora, posso estar a dizer um grande disparate, mas a mim parece-me que temos aqui os sintomas de um ataque de pânico, será? De uma crise de ansiedade que as depressões provocam muitas vezes? Não é bem a mesma coisa. Então vamos o ataque explicar. de pânico é uma coisa, as crises de ansiedade associadas à depressão é outra e o distúrbio só de ansiedade ainda é outra. Mas, para explicar mais claramente o que é a depressão, de modo que as pessoas possam entender em palavras simples, a depressão é uma doença que afeta o cérebro na sua globalidade. Ora, como sabem, o cérebro tem várias funções no nosso organismo. Para além de desenvolver as nossas capacidades psíquicas, é a sede das nossas emoções, mas também comanda todo o nosso corpo. Claro. E na depressão, este cérebro está afetado e em todas as áreas. Por isso, a depressão pode apresentar vários tipos de sintomas e há pessoas que têm mais sintomas emocionais e isto é o mais comum as pessoas entenderem, que tem a ver com a tristeza, a ansiedade, a angústia, o sentimento de menos-valia, etc. Falta de energia também. E depois há os físicos. E há os intelectuais, que também é importante e que as pessoas habitualmente a essa parte da depressão chamam de esgotamento, que é a diminuição das capacidades de raciocínio, de concentração, a libido é mais emocional, de concentração, de atenção, de capacidade de tomada de decisões. Tudo isto também pode estar diminuído na depressão ou podem ser os únicos sintomas da depressão. Para além disso, o nosso cérebro comanda todo o nosso corpo, quer diretamente através do sistema nervoso autónomo, quer indiretamente através das hormonas. As nossas hormonas estão todas alteradas e há o chamado eixo hipotálamo hipofisário que está alterado na depressão e que comanda a secreção de todas as hormonas do nosso corpo. Isto quer dizer que as pessoas podem ter sintomas gastrointestinais, cardíacos, de hipertensão, sintomas respiratórios e uma coisa muito frequente que as pessoas no fundo sabem, mas não se recordam, é que na depressão a nossa imunidade também está diminuída. E, por isso, as pessoas são mais atreitas a contraírem gripes, constipações, viroses. E o clássico, só para dizer, é a tuberculose. A tuberculose era uma mulher deprimida. É muito importante dizer isso. Por isso é que é importante levar-se a sério a depressão. Por isso é que é considerada uma doença. É uma doença grave. É preciso que as pessoas entendam isto, não é, doutora? Não tenho qualquer dúvida que é uma doença. E quero dizer também, explicar outra coisa que me perguntam frequentemente, que é, porquê é que uma pessoa tem uma depressão? Pois. Então é assim. No caso do José nós conseguimos entender, mas há pessoas que não conseguem identificar motivo. Só está a haver uma parte. Pois. Todas as pessoas que têm uma depressão possuem uma predisposição genética para vir desenvolver essa doença, que foi herdada da sua família, dos pais ou acima, porque às vezes a doença pode estar silenciosa nos pais e vir dos avós, dos bisavós, mas revela-se naquela pessoa. Há um lado genético. Há sempre. Temos que ter sempre ovos para fazer omelete. Sempre. Mas isso só não chega. Digamos que a nossa engenharia genética dá-nos o plano de arquitetura, mas depois depende do dinheiro que há para investir naquele plano de arquitetura, do construtor que faz as obras, depende do nosso desejo, contexto social, do nosso ambiente. Do nosso ambiente não é só social, do nosso ambiente alimentar, social, cultural, do modo, do país em que vivemos, dos afetos com que fomos criados na infância, e isto tudo ao nível do desenvolvimento da nossa personalidade. E depois, na vida adulta, o stress a que somos expostos. Vamos regressar aqui ao testemunho, se calhar agora, do
do José, e vamos fazendo este contraponto entre a doutora Ana Sofia e o José. O José fala disto, e ainda bem, de uma forma muito desassombrada, e é importante que se fale até porque servirá de exemplo para muitas das pessoas que nos estão a ver. O José, como muitas das pessoas que sofrem de depressão, não todas, a doutora depois explicará, o sofrimento era tal que pensou mesmo por várias vezes em pôr termo à vida. Consegue explicar-nos que sofrimento é esse? Eu sei que é difícil. É uma força terrível que sentimos, que não tem qualquer tipo de dimensão, que eu não consigo criar uma dimensão possível. Eu senti-me a ser arrastado para... Eu moro num quarto andar para fora da janela, eu senti-me a ser arrastado, moro perto do comboio também, para um comboio. Há qualquer coisa que nos leva a nossa cabeça a vermos... É o sofrimento, é a vontade de acabar com esse sofrimento, José? Eu acho que não. Então é eu acho que não. Eu acho que estamos em sofrimento, mas acho que não é vontade de... É qualquer coisa que eu não consigo explicar sequer. Parece uma força atrás de nós a empurrar-nos para algo que nós não queremos. O José há pouco falava de uma coisa que era a fobia do trabalho, ou seja, quando chegava ao local de trabalho sentia uma fobia. Sim. O José percebe-se, e naturalmente terá sentido isto na pele, que isto pode ser objeto de preconceito. De pessoas que acham que é falta de vontade de trabalhar ou que é preguiça. Sentiu isto na pele alguma vez? Não, isso não senti. Agora é sim, eu estava inserido num ambiente de trabalho. Eu, se não tivesse qualquer tipo de cliente para tratar de um serviço, eu passava as minhas horas de trabalho sem fazer rigorosamente nada. Isso também não ajudava, pois não, José? Pronto. E eu tenho situações já complicadas para gerir em casa. Se uma pessoa tem um local de trabalho onde não ocupa a cabeça minimamente, o que é que acontece? Eu era uma pessoa fumadora, deixei de o ser. Estava constantemente a fumar. Uma das coisas que nos aumenta a ansiedade é o tabaco. Isto é tudo uma bola de neve. É uma questão de tempo. Quanto mais deixarmos arrastar, pior é. Isso que disse em relação ao trabalho é muito importante. Já vamos pedir o comentário da doutora Ana Sofia. Mas ainda voltando à questão de pôr termo à vida, que é sempre uma questão muito sensível de se tratar, obviamente, num fórum público. Mas sabe que também há outro grande preconceito em relação à depressão. Eu já ouvi isto muitas vezes, até a relação, infelizmente, amigos e familiares que puseram termo à vida, que é como é que é possível ele ter tomado esta atitude tendo filhos? As pessoas não conseguem entender. É muito fácil. O que lhe pergunto é, não havia naquele momento nada que o agarrasse à vida, ou seja, se tivesse tomado a decisão, que ainda bem que não tomou, sim. O que é que na sua cabeça o fazia não pensar nas pessoas que o amam e que estavam consigo, a sua mulher? Sim, é preciso, é assim, principalmente da parte de um homem, quando não se sente útil, acho que é a pior sensação que se pode ter. Acho que as mulheres conseguem ultrapassar mais isso. O facto de ficar sem trabalhar, o facto de estar a fazer uma coisa que até nem queria, mas pronto, derivada à família, tem que o fazer. Acho que a mulher em si consegue gerir melhor essa situação. Um homem tem um estigma maior? Um homem tem menos capacidade de gerir isso, se calhar. Menos capacidade de gerir. E depois de estarmos habituados a ter a tal estabilidade de vida que eu falei, que não só para mim era estável, mas que me dava estabilidade à minha família, que para mim é essencial. E eu deixei de ter tempo, por exemplo, para vir ao jardim com os meus filhos. Das coisas mínimas que eu tinha, que podia fazer com eles, já que não ia gozar férias, porque o meu filho mais velho é muito complicado estar a fazer deslocações. Abdiquei eu e a minha esposa durante muito tempo de fazermos férias, mas tinha coisas mínimas que eu dava muito valor. O facto de poder descer no elevador com os meus filhos e vir um bocadinho para o jardim e saber que aquele tempo era destinado a eles, a mim fazia muito bem. Eu deixei de ter isso. São detalhes, não é? Que fazem a vida. São os detalhes que muitas das vezes... Quero sublinhar aqui algumas das coisas que o José nos disse, nomeadamente esta questão do preconceito. Não só a incapacidade que muitos de nós têm em compreender uma pessoa depressiva, em que está a passar por uma depressão, como esta questão também tão latente do suicídio, que é sempre uma grande preocupação por parte dos familiares, não é? Claro. Eu acho que há uma coisa que é importante, é que as pessoas que nunca tiveram depressão interpretam os sintomas e as cognições depressivas à luz da sua capacidade de raciocínio. Exatamente. E como eu vos disse, a depressão, ao afetar o cérebro, afeta a capacidade de raciocínio, de decisão crítica que as pessoas têm. O que é que isto quer dizer? Isso é muito importante dizer, é porque é uma doença como outra qualquer. Não é como outra qualquer. É uma doença. Mas é uma doença. Não é uma doença. Não é uma preguiça, nem é uma falta de força de vontade. Quem diz isto é ignorante, ou não sabe. Ignorante no sentido de não saber. Não, há pessoas que eu acho que não sabem mesmo e não compreendem e não têm que saber. Eu também, se o meu carro avariar, eu não o sei arranjar.
Mas o que é importante perceber é que uma pessoa que tem uma ideação suicida, para já tem uma grande angústia, como a Rita disse, e aqui o José também falou nisto. E, por outro lado, a sua capacidade de